Muito bem, mais uma vez estamos aqui juntos para um tempo de conversa através de perguntas e respostas e vamos ao tema da contribuição, que tem sido esta pequena peregrinação que temos passado pelo livro de 2 Coríntios. E na tua pregação, tu disseste uma frase que leva-nos a uma pergunta, não é? Não contribuir é imaturidade espiritual. Não contribuir é estancar espiritualmente. Ajuda-nos a perceber um bocadinho mais sobre este tema. Sim, este ponto foi retirado aqui de 2 Coríntios capítulo 8, bem no início do capítulo, versículo 7 diz: como porém tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber. Ou seja, esta é uma igreja que tinha muitos dons e bons dons. É uma igreja enriquecida na graça de Deus. Sim. Não há dúvidas. Esta expressão é usada em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 até o 7, também usada no capítulo 12, para mostrar que esta igreja realmente havia sido equipada pelo Senhor para fazer uma obra incrível ali na cidade de Corinto. Mas há um problema. Ele diz aqui também, não só eles têm estes dons, mas também eles têm estas graças espirituais e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco. Ou seja, eles haviam imitado o amor que o apóstolo Paulo demonstrou por eles, tanto o apóstolo Paulo como os seus companheiros. Mas ele diz assim também abundeis nesta graça. Então a igreja, ela estava realmente a crescer, estava a haver mudanças desde a primeira carta, e eu diria talvez desde a carta severa, porque a igreja teve problemas com o apóstolo Paulo, uma rebelião contra o apóstolo Paulo, permitiu a entrada de falsos mestres, mas agora com o problema resolvido, com a restauração feita, e pelo menos um grupo grande na igreja ter-se voltado para o apóstolo Paulo, parece que estas coisas voltaram a surgir, estes dons voltaram a ser praticados na igreja, mas falta terminar algo, que é a contribuição, não é? E muitas vezes surge isto na cabeça das pessoas, e este era o ponto, de que eu estou a fazer isto, ou que eu estou a fazer aquilo, e então eu não preciso de contribuir. Então eles estão a usar a mesma desculpa que os coríntios. Não, nós estamos com estes dons, olha estas graças que nós temos, não precisamos de ir para esse lado. E o apóstolo Paulo diz, não, também devem abundar nesta graça, também devem fazer isto. Bem, então este era o problema da igreja em Corinto. Ela achava que já estava num ponto espiritual excelente e não precisava de mais nada, mas não, havia que crescer ainda nesta área da contribuição. E como crentes nós devemos olhar para as nossas vidas desta forma, não é? Nós nunca podemos pensar, se o apóstolo Paulo não pensou, que havia chegado à perfeição, mas que ele perseguia para o alvo, para o prémio da soberana vocação. Quem somos nós para dizer, já está, já temos tudo o que precisamos para glorificar a Deus? Não, devemos continuar a crescer. O apóstolo Paulo também usa esta mesma verdade do crescimento espiritual ou da igreja procurar avançar na sua primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz, aumentem no vosso amor. E quando ele escreve a segunda carta, ele elogia a igreja, porque ela está a crescer no amor. Então ela estava a obedecer a essa exortação do apóstolo Paulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas para mim, talvez a melhor passagem, aquela que mencionámos na pregação, é de 2 Pedro capítulo 1, em que Pedro deixa muito claro que eu tenho que acrescentar à fé, virtude, à virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio. Ou seja, o crente realmente nunca deve deixar de crescer, nunca deve deixar de ir abundando, superabundando nas coisas de Deus. E este é o ponto. E os coríntios haviam estancado. E eu sei, esta é uma área, Tiago, que eu vejo muito, não só na nossa igreja, mas também fora da nossa igreja. Eu acho que passa muito pela cabeça das pessoas. Elas vêm ao culto, participam no culto de oração, nos discipulados, elas fazem alguns serviços na igreja e elas pensam que, pronto, estão bem espiritualmente e que não precisam de contribuir. Não é? Então, para matar essa ideia errada, esse pensamento errado, pouco espiritual, dizemos estas duas frases. Não contribuir é imaturidade. Não contribuir é estar estancado espiritualmente. É como se fosse um escape para não fazer as funções ou seja, para mostrar ainda mais maturidade, não é? Porque exatamente. O texto diz
assim também abundeis. E a ideia, pelo menos olhando para o texto, é claro, é a ideia de continuar crescendo sem limites. Exatamente. Não existe limites para que exista aí o exercício da contribuição. Por exemplo, às vezes existe até mesmo algumas expressões usadas na igreja, tiradas do Antigo Testamento para os nossos dias, como por exemplo, eu vou ter um ano sabático, vou tirar um ano sabático. Bom, primeiro, não existe ano sabático no Novo Testamento para a igreja. Não vejo o apóstolo Paulo a tirar um ano sabático, não vejo nenhum dos pastores, presbíteros a tirar anos sabáticos. É uma coisa moderna, dos nossos dias. Entendo que às vezes precisamos parar e descansar um pouco e tal. Mas não um ano sabático. Mas não usemos essas expressões do Antigo Testamento para coisas concretas que não são as nossas, dos nossos dias, não é? Então, não concordo com isso. Porquê? Porque o apóstolo Paulo não somente diz isto aqui, que nós temos que abundar nesta graça, ou seja, estimulando a que continuemos a crescer espiritualmente, mas também há um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele ensina sobre a ressurreição e como é que será o nosso corpo e tal. E nota como é que ele termina. Portanto, versículo 58, o último do capítulo 15. Portanto, por causa de tudo aquilo que eu e tu iremos receber com a ressurreição, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não existe ano sabático. O que existe é abundar, é ir mais e mais, ir mais além na obra do Senhor. Se estamos cansados, e isso eu entendo, vamos parar um pouco, descansar, recuperar as nossas forças para logo abundarmos e superabundarmos. É mais natural fazer Exatamente. isso, né? Parar e dizer, preciso parar, organizar, orientar-me e seguir adiante. Exato. Então esta seria a ideia em relação a este ponto. Talvez usando esta ilustração, que eu já usei muitas vezes na igreja, e que até às vezes é piada, não é? Às vezes há irmãos que são como o mar da Galileia. Recebem água e dão água. Há irmãos que são mar morto. Recebem e nunca dão. Morre tudo ali, não é? Então precisamos de ser como o mar da Galileia, receber e dar. Receber e dar. Não é? E dar também porque é mais bem-aventurado dar do que receber. Exatamente. Há sempre mais qualquer coisa que podemos fazer para dar evidências da nossa da verdadeira vida piedosa. Sim. E seguramente contribuição é uma delas. Sem dúvidas. Obrigado. Ainda vamos a mais algumas perguntas sobre esse tema. Sim. Muito bem.